Vamos lá. vamos ser coerentes, vamos começar no horário certo. Então, é o seguinte, deixa eu apresentar, então, logicamente, o João Carlos Rodrigues, que é o nosso palestrante de hoje, ele é radiologista lá do IoT, da USP, e ele também é radiologista lá no Hospital Albert Einstein, né? O foco dele é músculo-esquelética, e ele participa das nossas reuniões, então ele ajuda muito nas nossas discussões, sempre esclarecendo os exames. E eu acho que quem vai assistir essa palestra aqui não tem dúvida que cada vez mais o médico deve entender minimamente do exame que o paciente traz, né? Até para poder valorizar profissionais que nem o João, né? Quer dizer, a gente sabe que tem qualidades diferentes de exames e principalmente interpretação. Bom, nós vamos tentar ser bem objetivo, né? A gente está assistindo muitos webinars, ser bem objetivo, assim, ele vai apresentar a parte radiológica, e eu pediria a todos que quem quiser fazer pergunta, vai colocando no chat as dúvidas, e o Vilmar, que está aí na tela, ele vai coletar essas perguntas e depois da aula o João retoma alguma coisa pontual que alguém queira discutir com mais detalhes, tá bom? Então, o chat vai colocando a pergunta que depois o Vilmar vai selecionar, tá bom? Vai lá, João. Todos estão vendo a tela, Marcelo? Sim. Perfeito. Bom, é o seguinte, eu preparei para vocês uma apresentação sobre ressonância magnética nas lesões ligamentares intrínsecas do punho. Eu vou focar nas intrínsecas porque se a gente fosse abordar todos os ligamentos aqui, ficaria muito extenso e ficaria algo muito superficial. Então, vou tentar, dentro do possível, fazer uma aula aprofundada nos ligamentos intrínsecos, sobretudo o ligamento escáfosemlunar e o lunopiramidal. Essa apresentação, ela é, na verdade, uma parceria entre o Departamento de Radiologia do IoT e o Grupo da Mão e Microcirurgia, também do mesmo instituto. Contribuo aí com o grupo já faz algum tempo e eu acho que nós temos uma parceria aí de duas vias que é benéfica para ambos os lados. Bom, qual que é o tamanho do problema, né? Se a gente for ver na literatura, a gente encontra poucos estudos epidemiológicos sobre o assunto e esses poucos estudos eles acabam abordando algumas populações específicas. Então eu trouxe aqui um exemplo só para a gente ter uma ideia. Lá nos Estados Unidos eles fizeram uma avaliação, pegaram alunos do high school, atletas do high school, e acompanharam esses atletas desde a temporada 2005, 2006 até 2015, 2016. Portanto, eles seguiram esses milhares de alunos lá, de crianças nessa faixa etária, por 10 anos. E o que eles encontraram foi o seguinte, nessa população específica, eles encontraram 6.723 lesões do punho e da mão, 10 anos de segmento, 45% a maioria dos casos são fraturas, 11,6% contusões, e 9% de lesões ligamentares, incluindo mão e punho. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, imaginar, ele não discrimina ligamento entre mão e punho, mas se a gente dividir no meio aqui, vai dar aproximadamente 300, 350 lesões ligamentares do punho em 10 anos. Quando a gente olha esse número, a gente fala, bom, é pequeno isso aqui, né? Não é um problema, não é muito grande. Mas, quando a gente vai olhar no outro lado da ponta, que é de quem trata, a perspectiva de quem trata esses pacientes, que são vocês, evidentemente, nós temos vários estudos transversais, não são estudos de segmento, são estudos transversais, que são feitos principalmente em centros especializados de tratamento da mão, onde esses estudos, a maior parte deles aborda praticamente isso que eu estou colocando aqui, a radiografia versus a artroscopia. A amostra desses estudos normalmente são pequenas, é raro a gente ver um estudo desse com mais de 100 pacientes, a maioria é 40, 50, 70 no máximo, e o que se observa é o seguinte, dor persistente pós-trauma de punho, radiografias normais, nesses pacientes aqui, 43, 41 tinham artroscopia positiva, 2 tinham artroscopia negativa, 24 de 43 tinham lesão ligamentar parcial, sendo que 15 lesões eram do ligamento escáfocelular. Lesão ligamentar completa, 17 casos de 43, 7 lesões do ligamento escáfocelular. Então, para a gente ter uma ideia rápida aqui, 15 mais 7, 22, 50% dessa amostra, uma amostra pequena,
mas 50% tem lesão ligamentar do punho, especificamente do ligamento escápulo-celular. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, a gente vê que o problema é grande. 50% em 43 é um número bastante expressivo. Qual que é o desafio da ressonância magnética no diagnóstico das lesões ligamentares do punho? São vários. Primeiro começa com a técnica do exame. Tem que ser um exame bem feito, tem que respeitar algumas condições técnicas mínimas para poder ter um exame de qualidade diagnóstica. O protocolo de exame é outra questão bastante crítica, tem que ser um exame rápido e ao mesmo tempo tem que ser um exame de alta resolução, porque nós vamos avaliar estruturas extremamente finas e delgadas. A interpretação das imagens é outra condição importante, então vou tentar passar para vocês aqui algumas dicas, só por a seta aqui, de como interpretar as imagens adequadamente. E por fim, vou discutir um pouco com vocês qual que é a verdadeira acurácia diagnóstica da ressonância magnética, qual que é o limite, até onde vai a capacidade diagnóstica do método. Então, começando pela técnica, o posicionamento é fundamental no caso do estudo do punho. A posição que a gente tem preferência, que a gente recomenda, é sempre a posição em decúbito ventral com o braço estendido, que também é conhecida como a posição do super-homem. Aqui um exemplo, então, coloquei lá a enfermeira para poder mostrar para vocês, o braço acima da cabeça, a mão aqui dentro da bobina. A gente coloca um travesseiro para tentar acomodar um pouco a pessoa, mas com o passar do tempo começa a ocorrer compressão do nervo ulnar e a pessoa começa a sentir dormência, parestesia, fica incomodada, começa a mexer, aperta a buzina. Então acaba sendo um exame bastante desconfortável. Então ele é desconfortável, idosos têm uma dificuldade natural de ficar nessa posição e qualquer pessoa que tenha patologia do ombro, do cotovelo, dor ou bloqueio, definitivamente não consegue ficar nessa posição. Por que a gente insiste nesse posicionamento que é tão desconfortável? Porque quando a cama vai lá para dentro do magneto, a bobina e consequentemente o punho, ela estará localizada no isocentro do campo magnético, que é o melhor local para fazer qualquer estudo. Sempre que a estrutura que a gente quer avaliar está no isocentro do campo magnético, a gente vai ter um exame de qualidade melhor. Por quê? Porque o campo magnético é mais homogêneo nessa região. Mais recentemente, eu diria que na última década, os equipamentos avançaram bastante e eles hoje já permitem fazer o posicionamento de uma maneira diferente. Decúbito dorsal com o braço ao lado do corpo. Então aqui a figura mostrando, é muito mais confortável para o paciente, uma vez que ele não fica com o braço para cima, não tem parestesia, não tem dormência no ombro ou no braço. Só que tem um problema, a bobina ela fica deslocada, ela fica na lateral da maca. Então quando essa maca for lá para dentro, a bobina não vai estar mais no isocentro do campo magnético, ela vai estar fora. E isso gera alguns problemas, a qualidade dos exames fica pior. E os principais problemas é que aumentam consideravelmente os artefatos de falha de saturação nas sequências ponderadas em T2, que são as sequências que nós usamos para fazer diagnóstico das lesões ligamentares e também das lesões da fibrocartilagem triangular, por exemplo. O outro problema é que a fibrocartilagem triangular não fica mais numa posição anatômica, ela acaba ficando oblíqua em relação ao plano de corte, e isso dificulta demasiadamente o diagnóstico das lesões da fibrocartilagem triangular. Então, o equipamento tem que ter o campo magnético recomendado é no mínimo 1,5 Tesla, campos magnéticos menores do que 1,5 Tesla, a imagem é de qualidade bastante inferior, e sempre que possível, o 3 Tesla ele tem uma capacidade diagnóstica maior do que 1,5 Tesla. Então, se possível 3 Tesla, se não tiver 3 Tesla, é possível fazer o exame no 1,5 Tesla com uma acurácia diagnóstica menor, mas ainda possível para visualizar as estruturas interessantes. Aqui então um exemplo do equipamento de 1,5 Tesla. A bobina também tem que ser uma bobina específica de punho. Considera-se aqui o ideal 8 canais, é uma especificação técnica da bobina que não vale a pena a gente discutir, mas é a condição mínima ideal da bobina. E por que a bobina é importante? Porque nesse caso aqui, por exemplo, a gente vê que ela tem o formato do antebraço distal e do punho e acomoda bem essa estrutura. E a outra condição importante da bobina é que os elementos que captam o sinal emitido pelo tecido,
eles estarão mais próximo da estrutura que você quer avaliar. É possível fazer uma ressonância de punho com bobina de joelho? É possível. Só que a bobina de joelho é maior, então os elementos que captam o sinal estarão mais distantes da estrutura que você quer avaliar. Então, sempre que possível, fazer também com a bobina específica de punho. O protocolo de exame. O protocolo de exame ele tem que ser um equilíbrio entre tempo e resolução. Então, tem que ser um exame rápido. Se for a posição do super-homem, como eu mostrei para vocês, rapidamente o paciente fica incomodado. Então temos que ter um exame rápido e ao mesmo tempo de alta resolução, porque as estruturas que nós vamos avaliar são muito finas e muito pequenas. Então aqui, esse protocolo que eu vou mostrar para vocês, ele tem 22 minutos no total, que é um tempo bastante satisfatório. Temos aqui 2 sequências localizadoras, que são muito rápidas, elas acabam não interferindo no tempo. E temos 8 sequências, sendo que 2 sequências finais são com injeção de contraste endovenoso. E o tempo total de exame são 22 minutos. Algumas especificações técnicas das sequências são obrigatórias para o estudo do punho. Então, por exemplo, o campo de visão, que é o tamanho da imagem que a gente está vendo, que na sigla em inglês é Field of View, tem que ter 10 centímetros aproximadamente. O tempo de eco das sequências com T2 com saturação de gordura, FS aqui é Fat Set, então é saturação de gordura. O tempo de eco 45, 40, 45 é um tempo bastante adequado. E a espessura de corte de todas as sequências feitas no punho tem que variar entre 2 a 3 milímetros. Espessuras maiores do que essa acabam diminuindo a resolução da imagem. Espessuras menores do que essa são até melhores, mas tecnicamente mais difíceis de serem feitas. Então, quais são as dicas que eu dou para vocês? Como é que vocês conseguem saber se o exame tem a qualidade necessária ou não? Temos que observar alguns parâmetros, então. Então, campo magnético, como eu falei, 1,5 Tesla no mínimo, se possível 3 Tesla. Espessura de corte, 2 a 3 milímetros. O campo de visão, que é o tamanho da imagem, de 8 a 10 centímetros. Esse protocolo que eu mostrei para vocês tem 10 centímetros, então está dentro do adequado. A matriz, que é a quantidade de pixels da imagem, 384 por 256, esse é o requisito mínimo. E o tempo de eco das sequências com saturação de gordura que faz o diagnóstico das lesões ligamentares pode variar entre 30 a 60 milissegundos. Tudo bem, mas aonde que eu vejo isso e como que eu confirmo isso? É na imagem. São aqueles números que ficam nos cantos das imagens com as letras bem pequenininhas. Então aqui, por exemplo, desse lado aqui, nessa imagem, nesse fabricante, algumas informações técnicas estão localizadas aqui. Então eu fiz um maior aumento para a gente ter uma ideia. Então o primeiro número que a gente enxerga aqui é 2670/50. Então esse /50, 50 é o tempo de eco. O primeiro número é o tempo de repetição, o segundo número é o tempo de eco. 50 milissegundos, tá entre 30 e 60 é adequado. O outro número que a gente vê aqui são 2 números separados por x. Essa é a matriz que foi realizada esse exame. Então estou com uma matriz de 512 por 512. É uma matriz maior do que 384 por 256, é uma matriz até maior do que o necessário. E o outro número que a imagem nos fornece é a espessura de corte, que nesse fabricante fica nessa topografia, e a espessura de corte de 2,5 milímetros, entre 2 e 3 milímetros é o mínimo necessário. Então esse exame está tecnicamente muito bem feito. Isso são os parâmetros técnicos. Mas e na imagem? Como é que eu olho a imagem e eu sei se o exame está bom ou não? Primeira coisa, cartilagem. Se você conseguir ver a cartilagem é porque o exame está num parâmetro adequado. Então a gente vê aqui, por exemplo, a cartilagem, ou melhor, a cabeça do captato. A gente vê uma linha preta, depois a gente vê um cinza, aí vê uma segunda linha preta bem fininha, aí vê outro cinza e vê uma outra linha preta. Então a linha preta é o osso subcondral, o cinza é a cartilagem, a outra linha preta é a interface entre as duas cartilagens, e essa outra linha preta que é o osso subcondral do celular. Então, cartilagem é algo que você, conseguindo ver a anatomia normal da cartilagem, significa que o exame está bem. A fibrocartilagem triangular, aqui muito bem demonstrada também, é o ligamento, a banda membranosa do ligamento escápulo-celular. Então, esses são alguns parâmetros técnicos e algumas condições que você, olhando a imagem, se você consegue definir bem a cartilagem, por exemplo, significa que o exame está tecnicamente bem feito. A interpretação das imagens é um grande desafio para nós, radiologistas, e para vocês também, cirurgiões de mão.
E esse desafio se dá porque a anatomia ligamentar do punho ela é extremamente complexa. Ela é complexa porque a maior parte das estruturas tem trajeto oblíquo ou curvo, são estruturas muito finas, de 1 a 2 milímetros, ligamentos intrínsecos, ligamentos extrínsecos têm espessura maior, têm comprimentos maiores, mas os ligamentos intrínsecos são realmente desafiadores para fazer a imagem, para interpretar as lesões. A maior parte desses ligamentos não são visibilizados em apenas um corte. Para fazer a interpretação correta das imagens é necessário fazer uma somatória de cortes contínuos. Então você vai lá, olha a imagem, passa a próxima imagem, foca o seu olho no ligamento que você quer ver, escáfo celular, por exemplo, aí corre a imagem para baixo, corre a imagem para cima num determinado plano, muda de plano, faz a mesma coisa, e aí você tem que somar todas essas imagens na sua cabeça. É como se você tivesse que fazer uma reconstrução tridimensional na sua cabeça de estruturas que você está vendo bidimensionais. Essa é a grande dificuldade da interpretação das imagens. Mas é possível, fazendo treinamento, se habituando, testando toda hora, quando chega o paciente, quando chega o exame, você vai lá, força, 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 uma hora é possível de conseguir enxergar adequadamente. Traçando um paralelo com o joelho, por exemplo, o ligamento colateral medial do joelho, ele tem espessura de 4 a 5 milímetros e todo o ligamento ele é praticamente visibilizado na mesma imagem. Isso facilita muito a interpretação. Então, olha, desde o epicôndilo medial até a inserção nativa, a gente vê o ligamento, vê o folheto superficial, vê o folheto profundo. Isso facilita demais a interpretação da imagem. É muito mais fácil dizer se tem uma lesão no ligamento colateral medial do que dizer se tem uma lesão no ligamento escáfocelular. O ligamento escáfocelular, por contrapartida, ele tem 18 mm de comprimento, tem espessura de 2 mm em média, tem um trajeto curvo, morfologia em C, e ainda por tudo tem 3 segmentos distintos, tanto do ponto de vista de histologia e de função. Então temos que avaliar os 3 segmentos do ligamento em várias sequências, em vários cortes, isso dificulta bastante a interpretação. Então aqui um exemplo, plano axial, a gente vê a banda dorsal do ligamento escáfocelular, tem esse aspecto um pouco triangular ou até meniscoide. Aqui a banda volar do ligamento escáfocelular, bem linear, bem anatômica, um exame totalmente normal. No próximo corte, já começa a entrar a borda dorsal do rádio, começa a entrar a cartilagem e a gente mal vê o ligamento. Então, muitas vezes, no plano axial, a gente pega bem o ligamento num corte, no corte seguinte ele já está mal caracterizado porque começam a entrar outras estruturas que estão em volta no campo da imagem e a gente não pode confundir isso com uma lesão. Isso é o aspecto totalmente normal do ligamento. Aqui o ligamento volar, com uma fibra de colágeno aqui, outra aqui, um pouco de tecido fibroconjuntivo interposto entre as fibras de colágeno do ligamento, que também é um aspecto normal. A banda membranosa do ligamento, ela muda de morfologia de acordo com o local que você está avaliando. Então, por exemplo, aqui eu estou bem no terço médio da articulação, temos uma morfologia um pouco alongada, um pouco formando um losango. Quando eu vou para o corte seguinte, ele mudou totalmente a morfologia dele, já não tem um aspecto mais triangular ou mais alongado. Isso é um aspecto também absolutamente normal do ligamento à ressonância magnética. Então, todos esses detalhes a gente tem que ter na cabeça, porque se você não tiver isso na cabeça, a gente sai dizendo que tem lesão praticamente em todo o mundo e não tem, isso é apenas variabilidade da normalidade. Então, ligamento escáfocelular no plano coronal, morfologia variável, pode ser trapezoidal, meniscoide, triangular, linear. Esse artigo aqui, ele fez um desenho esquemático bastante didático, que dá para a gente entender com mais afinco. Então aqui, olha, um aspecto dele trapezoidal, aqui um aspecto meniscoide, né? Se a gente virar essa imagem aqui no plano coronal, é como se estivéssemos vendo um menisco. Aqui ele tem morfologia triangular, não tem toda essa extensão aqui para dentro da articulação, ali é mais curta, como se fosse um triângulo curto. E aqui o aspecto linear do ligamento. A característica de sinal do ligamento também muda. Ela tem um predomínio de hipossinal, mas frequentemente a gente vê sinal intermediário no meio das fibras do ligamento. Isso absolutamente não é doença, isso é aspecto fisiológico do ligamento. Conforme a gente vai envelhecendo, vai mudando o tipo de colágeno e as características histológicas do colágeno também vão mudando. Então, lá em cima, bem no topo, lá no plano bem dorsal, estou vendo o escafoide,
Desse lado aqui começou a entrar um pouco celular. Aqui é a banda dorsal do ligamento escáfo celular com aspecto multifasciculado. A gente vê uma banda de colágeno bem definida aqui, outra banda aqui, uma aqui, sinal intermediário no meio das bandas de colágeno, isso também é normal. Próximo corte, já começa a ver a banda membranosa, tem um aspecto um pouco triangular. Já no meio da articulação, o aspecto do ligamento trapezoidal. E lá embaixo, na transição entre a banda membranosa e a banda volar, começam a entrar as fibras de colágeno lineares, então uma fibra aqui, tecido conjuntivo frouxo no meio, aspecto totalmente normal. Plano axial também tem a mesma situação, você pode ter morfologia variável do ligamento, e o sinal também dele também pode ter sinal intermediário e é totalmente normal. Aqui um exemplo, é um paciente que tem uma tenossinovite exuberante, uma artrite reumatoide, mas é um quadro exclusivo tenossinovial, não tinha artrite nessa paciente. Então, aqui só voltando um pouquinho, aqui é a borda do rádio, aqui é o processo estiloide da una, o próximo corte, começa a entrar o escafoide, o semilunar, começamos a ver alguma coisa do ligamento dorsal, alguma coisa do ligamento volar, e aí sim, nesse corte é o corte bom para a gente ver. Ligamento dorsal, ligamento volar, veja que o sinal dele é um pouco intermediário, não é totalmente preto, aspecto normal do ligamento, aspecto triangular, um pouco meniscoide, ligamento normal. O próximo corte, já saímos do ligamento, começou a entrar a cabeça do captato. Então veja, no plano axial, habitualmente nós temos uma imagem que a gente pega o ligamento em toda a sua extensão e a imagem anterior e a imagem posterior já estamos saindo do ligamento. Temos que ter cuidado com isso. Classificações de lesões ligamentares do escáfo celular e do duno piramidal são algumas. Eu trouxe aqui uma tipo de classificação que talvez seja a mais aceita. Quando acomete os 3 segmentos do ligamento é considerado uma lesão completa. Quando acomete um segmento ou 2 é considerado lesão incompleta. Uma outra subclassificação é em relação à espessura da lesão. Se é uma lesão de espessura total ou se é uma lesão de espessura parcial. Esses termos acabam se confundindo um pouco e na prática o que a gente acaba vendo é que lesão parcial é aquela que pegou um ou dois dos 3 segmentos e lesão completa é aquela que pegou todos os segmentos, independente dela ser de espessura parcial ou de espessura total. Tem uma classificação de Watson, que foi feita em 1984. Ele procurou aqui dar a noção de que a história natural da doença seria possível de ser avaliada através de radiografias. Esse é um tópico extremamente controverso. A principal crítica que se faz ao estudo do Watson é que, embora ele tenha avaliado 4.000 radiografias, tem um N amostral bastante exuberante, o modelo de estudo dele foi um estudo transversal. Infelizmente, o estudo transversal ele é inadequado para você avaliar a história natural da doença e você estabelecer, por exemplo, uma relação causa-efeito no sentido de lesão ligamentar intrínseca do punho leva à artrose do punho. Isso no estudo transversal, metodologicamente falando, é falho. Mas é uma classificação que foi consagrada pelo tempo, consagrada pelo uso, e muitos estudos depois do Watson vieram e usam essa classificação. Então ele propôs que existe uma fase que é pré-dinâmica, radiografias normais, dinâmica, radiografias dinâmicas alteradas, estáticas, radiografias comum alteradas, e lá na frente SLEC, sinais de artrose. Onde que se encaixa a ressonância magnética nessa classificação? Nas fases iniciais da doença, o papel da ressonância magnética é fazer o diagnóstico, é confirmar se existe o diagnóstico ou excluir o diagnóstico. Nas fases avançadas da doença, o papel da ressonância já não é mais diagnóstico. Por exemplo, nesse caso, com essa característica, com esse espaço aumentado e com a flexão do escafoide na radiografia em neutro, o diagnóstico a radiografia já fez o diagnóstico. Nosso objetivo aqui vai ser estadiar as lesões associadas e se há condropatia ou não. Então, existe condropatia no processo estiloide junto com o escafoide? Sim ou não? Essa é uma pergunta importante. Existe condropatia na cabeça do captato? Existe condropatia na fossa do celular? O estadiamento da condropatia é que vai ajudar no tratamento, na escolha da cirurgia e por aí vai. Então, temos que ter a classificação radiográfica na cabeça, mas temos que ir atrás do papel da ressonância magnética em cada uma das fases da doença. Um tipo bastante particular de lesão é a lesão parcial crônica do ligamento escáfocelular, que é aquele paciente que tem uma dor crônica no punho, ele tem o teste de Watson inconclusivo, ele tem dor
quando se faz o teste de Watson, mas ele não tem a subluxação ou luxação do escafoide. Ele tem dor na palpação da projeção do ligamento escápulo-celular. Ele tem radiografias sem alterações e, quando ele faz a ressonância magnética, o diagnóstico da ressonância magnética deveria ser uma lesão parcial. Mas, na prática, nós vemos que muitos relatórios de ressonância magnética acabam dando o exame normal, o ligamento normal, e, na verdade, o ligamento não está normal, ele está lesado. Só que os achados, às vezes, são sutis. São achados que, se você não estiver pensando nesse diagnóstico, se você não tiver visto alguns casos já, acabam passando despercebido. Então, as lesões parciais do ligamento escápulo-celular na ressonância magnética é o tendão de Aquiles dos radiologistas, porque é uma dificuldade adicional em fazer esse diagnóstico. Então, exemplos: esse paciente tem uma lesão do ligamento escápulo-celular, radiografias normais, então é considerado uma fase pré-dinâmica. Aqui na posição neutra, desvio radial, desvio ulnar, o espaço articular entre o escafoide e o celular é mantido, o movimento aqui do escafoide em todas as fases está preservado, e quando a gente olha em perfil, as relações anatômicas entre o escafoide, o celular, o captato, o rádio, todas elas preservadas. Quando a gente vai para a ressonância magnética, como eu falei para vocês, os achados podem ser tênues, e a principal dificuldade é que ele não tem alargamento do espaço. Se ele tivesse alargamento do espaço, aquilo fica evidente, mas quando ele não tem alargamento do espaço, a gente tem que procurar outros sinais. Então, nesse paciente em particular, a gente vê que tem uma estrutura com sinal preto desse lado, tem uma outra estrutura com sinal preto desse lado, tem talvez alguma coisa no meio, mas não é aquele ligamento que a gente está acostumado a ver na sua porção membranosa. Quando a gente pega uma outra sequência desse mesmo indivíduo com uma resolução um pouco melhor, aí sim a gente consegue entender o que está acontecendo. É um ligamento que está atrófico, ele retraiu ou ele atrofiou com o passar do tempo, e os cotos do ligamento acabaram invaginando para dentro da articulação. A gente tem uma parte do ligamento está aqui, a outra parte do ligamento está aqui, e uma descontinuidade no meio dos dois. Vejam que são achados bastante sutis e são facilmente, esse tipo de achado passa facilmente despercebido na avaliação das imagens. Aí temos que, essa é a porção membranosa, temos que avaliar a porção dorsal e a porção volar. Então vamos para o plano axial, que é o melhor plano. Banda dorsal do ligamento, a anatomia aqui bastante alterada, e vemos um tecido hipertrófico de sinal aumentado, e isso nada mais é do que alterações fibrocicatriciais ou sinovite infiltrando a topografia do ligamento dorsal. O ligamento volar, a banda volar, absolutamente normal, nenhuma alteração anatômica ou de sinal. Quando a gente injeta contraste endovenoso, é uma outra possibilidade de confirmar alguns achados, vemos uma intensa captação do contraste endovenoso na topografia do ligamento, confirmando que realmente trata-se de um tecido fibrocicatricial numa lesão parcial crônica. A importância de fazer esse diagnóstico é que pode ter indicação cirúrgica, pode ser necessário. Pacientes são bastante sintomáticos, embora eles não tenham uma instabilidade franca do punho, eles podem ser bastante sintomáticos. Nessa situação, então, pré-dinâmica, pode ser necessário o tratamento cirúrgico. Uma das possibilidades é debridamento do ligamento epinagem, como nesse caso que foi gentilmente cedido pelo Dr. Edgar. Vocês veem aqui o pós-cirúrgico com os fios. E depois a gente tive a chance de... o Edgar me mandou gentilmente as imagens do controle pós-tirada de fios. Paciente sem dor, com déficit ainda de flexão do punho esquerdo, mas totalmente compatível para o tempo de pós-operatório, um desfecho bastante favorável. Outra consideração importante é que a banda dorsal do ligamento escápulo-celular é o mais importante do ponto de vista mecânico, tanto que o Anderson, junto com o Garcia Elias, desenvolveu uma classificação específica para a banda dorsal do ligamento escápulo-celular. Ele avaliou uma amostra pequena, 45 pacientes, mas ele conseguiu mostrar nessa amostra que a principal lesão que acomete a banda dorsal do ligamento escápulo-celular é a desinserção no escafoide. Daí, na sequência, vem os outros 3 tipos. O tipo 2 é quando ocorre a desinserção no seno lunar. O tipo 3 é na substância média do ligamento. E o tipo 4 é uma lesão parcial, comete parte das fibras do ligamento, e as outras fibras que estão em continuidade, elas acabam alongando, acabam afrouxando.
Então ele viu que a prevalência nessa amostra de 45 foi muito maior do tipo 1, que é a avulsão na inserção femoral, embora seja possível acontecer numa proporção menor os outros tipos de lesão. Então, alguns exemplos aqui, tentando ser bastante prático e objetivo para vocês. Em 2014, esse paciente sofreu um trauma com a mão estendida, o clássico do mecanismo de trauma. Radiografias do pronto-socorro, técnica adequada, que é bastante comum também, a radiografia rodada. A gente não consegue ver direito o espaço entre o escafoide e o seno lunar. Em posição neutra e tentativa de um desvio radial, mas paciente com dor não colaborou muito. Então, essa radiografia foi, no momento, interpretada como normal ou inconclusiva, e o paciente teve alta do pronto-socorro. Um ano depois, 2015, o mesmo paciente retorna, teve agravamento dos sintomas, começou a sentir dificuldade para segurar a sacola, para fazer força com a mão. Repetimos as radiografias, agora com qualidade técnica melhor, bem centrada na região de interesse, e observa-se o aumento do espaço articular entre o escafoide e o seno lunar, na posição neutra e desvio radial, uma flexão aqui, um pouco de flexão radial do escafoide. É difícil de saber se é uma flexão normal ainda ou se já faz parte do quadro de lesão ligamentar. Ressonância desse paciente em 2015, a avaliação da banda membranosa. Aqui, como eu falei para vocês, é mais fácil interpretar a imagem, porque o espaço está alargado, existe líquido no meio e existe líquido que passa entre os cotos do ligamento. Esse é o sinal mais fidedigno de ressonância magnética que verdadeiramente existe uma lesão ligamentar. Quando existe uma falha do ligamento e líquido interposto no meio. Mas, como eu falei para vocês, nessa fase, o papel da ressonância, além de confirmar o diagnóstico, é estadiar a cartilagem. Então a gente precisa começar a treinar, avaliar a cartilagem. Como é que a gente avalia a cartilagem? Aqui a cartilagem do captato com seno lunar, ela está muito bem anatômica, você vê a linha preta do osso subcondral, cartilagem do captato, a linha preta da interface entre as duas cartilagens, a cartilagem do seno lunar, a linha preta do osso subcondral. Então, cartilagem do captato normal, cartilagem da fossa do escafoide, também aspecto normal, embora esse corte não esteja muito apropriado, mas a cartilagem da fossa do escafoide normal. Lá no topo, lá na parte dorsal, no plano coronal, escafoide seno lunar e a banda dorsal do ligamento com sinal alterado, irregular e talvez um sinal de líquido aqui entrando por parte das fibras do ligamento, perdeu aquele padrão multifasciculado que é o padrão normal do ligamento. Plano axial, tecido hipertrófico, irregular e na inserção no escafoide começamos a ver uma lâmina de líquido aqui entre o escafoide e o ligamento. Portanto, temos algum grau de descontinuidade do ligamento existe e está bem evidente na ressonância magnética. No próximo corte seguinte, temos fibras do ligamento dorsal ainda íntegras. Então, analisando as duas imagens em conjunto, é possível dizer que existe uma lesão parcial, no mínimo parcial, da banda dorsal do ligamento. Existem também alterações cicatriciais, fibrose, sinovite, na banda volar do ligamento escáfoco-celular. Então, temos lesão aqui de graus diferentes em partes diferentes do ligamento, tanto na banda membranosa, quanto na banda dorsal, quanto na banda volar. Aqui um outro caso, um outro exemplo, radiografia inicial do paciente, o espaço articular fica sempre naquela dúvida, será que isso é fisiológico, será que isso é normal, será que está alterado, está com 3 milímetros, está com 4 milímetros, mas radiografia em posição neutra, o escafoide fletido, então assim, já existe uma alteração anatômica importante, mas o espaço articular ainda está relativamente preservado. Essa é a fase estática que pode ter esse tipo de apresentação bastante variada. No plano em perfil, vemos então a flexão do escafoide com uma subluxação dorsal. A extremidade proximal do escafoide está ultrapassando a borda dorsal do rádio. É uma posição totalmente anômala para o escafoide. Ressonância magnética desse paciente, desse mesmo caso, na banda membranosa. Não temos aqui uma descontinuidade franca, mas vemos que é um tecido irregular, que está talvez hipertrófico, com sinal alterado, então consideramos isso como alterações cicatriciais da banda dorsal do ligamento. No próximo corte, indo já mais para volar, a transição entre a porção membranosa e a porção volar do ligamento, aí sim vimos que tem líquido entrando entre o ligamento e o escafoide, portanto temos uma descontinuidade pelo menos parcial
desse ligamento nessa topografia. Indo para o plano axial, que permite avaliar com melhor acurácia a banda dorsal e volar. Banda dorsal bastante espessada, com fibrose, sinovite envolvendo. A banda volar também, com tecido bastante cicatricial. O próximo corte, vemos aqui líquido interposto entre um coto do ligamento desse lado e o coto desse ligamento do outro lado. Então, muito provavelmente também aquele tipo 4 lá da classificação de Garcia-Elias, parte do ligamento ainda em continuidade e parte do ligamento descontínuo. A importância de fazer o estadiamento da cartilagem, né? Então, nesse mesmo caso ainda, a gente vê o escafoide nessa posição totalmente anômala. Será que esse paciente já tem lesão de cartilagem? Então, vamos ter que olhar o polo proximal do escafoide. Então, vejam que quando ele está nessa posição, a superfície de contato articular entre o escafoide diminui, a área de contato diminui e aumenta a concentração de forças naquele determinado ponto. Então, nessa região, a gente vê, vamos começar por aqui, a gente vê a linha preta, que é o osso subcondral, vemos um tecido cinza em cima da linha preta, portanto, isso é cartilagem. Quando chegamos aqui exatamente na ponta, no ponto de contato, perdemos aquela linha cinza e começamos a ver um certo edema do osso subcondral nessa topografia. Então isso significa que esse paciente já tem uma lesão condral exatamente no ponto de contato da extremidade proximal do escafoide com a borda dorsal do rádio. É um quadro precoce, talvez isso não mude no tratamento cirúrgico, não tenha uma influência direta no tratamento, mas já é o indício de que esse paciente está começando um processo de degeneração da cartilagem do punho. O outro extremo, né? Acabei de mostrar para vocês um quadro precoce de condroplatia do escafoide, agora vamos para o quadro extremo, para o outro oposto. Cartilagem normal entre o sêmio lunar, entre o captato e o escafoide, aquele aspecto clássico das várias linhas sequenciais. Quando a gente vem observar aqui a fossa do escafoide, a gente vê a linha preta do osso subcondral de um lado, linha preta do osso subcondral, e entre as duas, um aumento de sinal aqui, não conseguimos ter essa definição, portanto, isso é um sinal de que já existe acometimento da cartilagem nesse ponto. A cabeça do captato, nesse ponto aqui, não está muito bem caracterizado. No corte seguinte, aí sim conseguimos ver as diversas linhas que eu acabei de comentar para você, cartilagem do captato preservado, edema ósseo subcondral. No plano sagital, a gente não vê cartilagem, é aquele aspecto da cabeça careca, né, do escafoide e também da fossa do rádio do escafoide correspondente, um afilamento, uma condropatia difusa dessas duas estruturas. Precisamos lembrar que a lesão isolada da porção membranosa, a lesão traumática isolada é extremamente raro. A lesão isolada da porção membranosa é muito frequente no paciente acima de 60 anos, as estatísticas aí mostram 50% a mais de pessoas com perfuração da banda membranosa, e a maioria delas são assintomáticas, e isso é decorrente de um fenômeno degenerativo. A outra coisa que a gente precisa lembrar é que, nesses casos, a banda dorsal e volar estão íntegras, porque normalmente as lesões traumáticas acometem a porção membranosa mais a banda dorsal, ou a porção membranosa e a banda volar. Passando aqui para o ligamento lunopiramidal, já estou um pouco atrasado, vou acelerar aqui, Marcelo, para dar tempo de a gente discutir alguma coisa. O ligamento lunopiramidal também tem morfologia bastante variável, pode ser triangular, linear, meniscoide. O sinal dele também pode ser alterado, ter sinal intermediário. Então, aqui no plano coronal, a gente vê o escafoide, o sêmio lunar, o piramidal, começa a entrar fibras da porção membranosa do ligamento lunopiramidal, mais no terço médio da articulação, um aspecto bem linear do ligamento na porção membranosa dele. No próximo corte também, aspecto bastante linear. O próximo corte a gente já perde, não vê o ligamento. Temos uma dificuldade muito grande pela ressonância magnética de avaliar as bandas dorsal e volar do ligamento lunopiramidal pelo seguinte motivo. As fibras desse ligamento eles têm um trajeto oblíquo em relação ao plano de corte. Então, quando fazemos o corte axial, pegamos muito bem o plano longitudinal do escáfo semilunar, mas perdemos o plano do ligamento lunopiramidal. Ele tem trajeto oblíquo. Então, aqui no plano axial, banda dorsal do escáfo semilunar, banda volar. Quando a gente vai ver o lunopiramidal, não vê nem a superfície articular, quanto
mais a parte dorsal ou volar do ligamento. Então, o ideal seria que nós adquiríssemos uma sequência com esse plano de corte. Então, a gente faz uma tentativa, não é perfeita, mas a gente, em algumas situações, em alguns equipamentos, a gente consegue fazer uma sequência T2 tridimensional. Tem aqui os detalhes técnicos dela, mas o importante é que ela tem meio milímetro de espessura. É uma sequência de altíssima resolução e conseguimos fazer reconstruções multiplanares em diversos planos. E aí sim conseguimos fazer uma reconstrução que pega o eixo do ligamento lunopiramidal. O problema é que a gente aumenta a resolução, a gente vê cartilagem melhor, vê uma série de coisas melhores, mas a gente perde sinal, por exemplo, na fibrocartilagem, nos ligamentos. Então a gente ganha de um lado e perde de outro. Em algumas situações a gente consegue ver o ligamento, então aqui o piramidal, o semilunar, a banda dorsal e a banda volar, uma linhazinha preta bem fina nessa topografia. Isso é um exame normal. Se tivesse uma lesão aqui, ia ser muito difícil de ter certeza absoluta que a gente estaria fazendo esse diagnóstico. A banda membranosa do ligamento é muito bem avaliada pela ressonância. Aqui um exemplo, líquido entrando entre o ligamento. Um outro corte desse mesmo paciente, a gente vê que falta cartilagem aqui no piramidal. Então existe uma avulsão do ligamento com um fragmento de cartilagem destacado junto com o ligamento. Aqui um outro exemplo, um outro paciente, às vezes os achados são bastante sutis. Então a gente vê uma alteração de sinal. A gente vê parte do ligamento muito bem aqui. Na inserção no semilunar a gente não vê o ligamento. No corte seguinte, totalmente alterado, não há fibras ligamentares aqui muito bem definidas. Injetamos contraste endovenoso, realce na topografia do ligamento, bem na inserção do semilunar. Nesse mesmo corte aqui, né, pós-contraste, também uma captação bastante intensa. Então significa que existe uma lesão. Esse mesmo paciente foi tratado conservador, 2010, fez uma ressonância de controle, ainda continua com a lesão, a gente vê parte do ligamento aqui, a inserção no semilunar ainda alterada. Radiografias normais, outra lesão do ligamento lunopiramidal, tanto posição neutra, os desvios, radial, lunar, perfil, tudo normal. Vai para a ressonância magnética, líquido interposto entre o ligamento e o semilunar. E aqui um detalhe, aquela linha preta que eu falei para vocês, que é o osso subcondral, nesse caso está destacado junto com o ligamento, e aqui deve ser a cartilagem. Então esse paciente, diferente do outro, o outro tinha apenas um fragmento de cartilagem, esse já tem um fragmento de cartilagem junto com um pedaço de osso subcondral. Comparando então a lesão do ligamento lunopiramidal com o escáfo lunar, a evolução para a VISE é muito menos frequente do que a evolução para a DISE. O prognóstico dessas lesões costumam ser melhor. A literatura aí traz informações de 80% de desfechos favoráveis. E lembrar sempre que a ressonância magnética avalia mal as bandas dorsal e volar. Temos uma dificuldade enorme em fazer o diagnóstico. Na prática, nós vemos poucos casos de VISE, e quando vemos os casos de VISE, são casos que tem uma degeneração avançada já do punho com uma artrose exuberante. E para finalizar, para ir resumindo, qual que é a capacidade verdadeira diagnóstica da ressonância magnética? Depende de alguns fatores. Então, primeiro, é uma ressonância convencional, é uma artrorressonância. Ressonância convencional depende do tipo de lesão e do campo magnético. Então a gente vê aqui, pegando como exemplo o escáfo semilunar, a sensibilidade 1,5, ele é bastante inferior a sensibilidade diagnóstica do 3 Tesla. O mesmo acontece com o lunopiramidal. Quando a gente vai para as lesões, para os trabalhos que incluem lesão parcial e completa no mesmo estudo, o 3 Tesla também faz diferença. 76% de sensibilidade para o escáfo celular. Aqui nesse trabalho não avaliou o lunopiramidal, a sensibilidade do lunopiramidal ainda baixa. A artrorressonância magnética, ela facilita, principalmente se for 3 Tesla com lesão completa, é o cenário ideal. Esse autor aqui deu 100% para todo mundo, mas a gente desconfia. Eu acredito que ele acabou hipervalorizando os achados. Não acredito que a artrorressonância magnética tenha 100% de capacidade para diagnóstico de todos os ligamentos. A artrorressonância de lesão parcial e completa. Estudos de 1,5 Tesla, sensibilidade de 72%,
Aqui 100% também, a sensibilidade para as lesões parciais, ela com certeza ela diminui, esse trabalho acabou hiperestimando. Resumindo, qual que é o impacto da ressonância magnética no diagnóstico? Depende do equipamento. Então, 1,5 Tesla, sensibilidade aí é melhor sensibilidade por volta de 70%. Quando tem 3 Tesla, isso aí sobe para uns 80, 85, quase 90%. Se for artrorressonância magnética, a capacidade diagnóstica aumenta, mas 100% não acredito. Então, em resumo, a sensibilidade aumenta, a especificidade é constantemente alta em todos os métodos, porém, a artrorressonância magnética, nos dias atuais, é extremamente raro. É difícil a gente ver um pedido de artrorressonância magnética. Eu acho que a capacidade diagnóstica aqui, por volta de 80% a 90%, tem sido suficiente para resolver a maior parte dos casos, e os casos que a ressonância magnética acaba não resolvendo devem ir automaticamente para a artroscopia e acabam não fazendo ressonância magnética. É isso. Obrigado, Marcelo. Acho que acabei avançando um pouco demais no tempo. Obrigado.